Muito bem, então vamos dar início a essa aula, né? Que o objetivo dela é fazer com como você faz uma planta de situação dentro do Revit. E essa situação, ela requer como uma das primeiras etapas na hora de você fazer uma modelagem, né, ou a elaboração de um projeto de uma determinada construção. Então, subentende que você aqui está no software, e é comum quando você abrir um template, ou até um próprio template padrão do Revit, já está aberto numa primeira vista, que é o nível 1. Bem, isso depende também. Se você buscar qualquer template, ele vai ter algumas pré-configurações estabelecidas. Ou se for o padrão do Revit, vai estar totalmente do zero, novinho, para você configurar conforme você quer. Bem, diante disso, a primeira situação que a gente tem que levar em consideração é que para fazer uma planta de situação, você tem que considerar os níveis que aquela obra vai se adequar naquele determinado terreno, naquele determinado local. E aí, diante disso, se vocês tomarem como exemplo, por exemplo, que nessa situação de um terreno, é comum nas construções eu ter um nível que vai se adequar à construção, né, o piso padrão que vai estabelecer aquela construção, e aí tem um piso que vai ser mais baixo em relação à calçada e até a rua daquele terreno, ela sempre é mais baixa do que o próprio piso padrão que vai se erguer a construção. Então, sabendo disso, desta situação, essas informações ela tem que estar aqui adequada no local onde você vai implantar. E é comum, quando você utiliza o template padrão do Revit, sempre já estabelecer dois níveis. O nível 1, que se acopla ao terreno 0, que é o terreno em si, onde você vai alocar, e o nível 2, que é um nível acima daquele 0. Então, para me configurar já isso, eu venho aqui em alguma vista de elevação, né, em formato perfil vertical, e eu abro qualquer vista dessa que vai me dar essa vista vertical. Sabendo disso, também é importante você já configurar a unidade de medida do template que você está trabalhando. Caso ele já tenha a configuração estabelecida, perfeito. Se não, você adeque a unidade conforme a gente gosta de trabalhar aqui, que é unidade métrica, né, em metros. Então, você vem a distância e comprimento e altera para metros, assim como também o comprimento você altera em metros. E é legal deixar o arredondamento para duas casas decimais e suprimir o zero, e a gente vai colocar símbolos de unidade, como M, a letra M, após a informação da unidade. Então, deu um OK, finalizou aqui. Se vocês também quiserem alterar na inclinação para percentual, é legal, porque sempre é comum a gente usar calçadas, rampas, telhados, sempre em percentual, ao invés do que o Revit já nos coloca como graus. A gente não costuma utilizar graus em inclinações. Então, você vem aqui, percentual, duas casas decimais e OK. Feito isso, dá um OK. Pronto, seu template está configurado com unidade métricas, né, em metro. Sabendo disso, agora você configura a quantidade de níveis que você quer estabelecer para aquela determinada obra. Então, se eu estou em 0, provavelmente vai ser o nível da rua. E aí você quer colocar um nível que vai estabelecer a tua obra, a tua construção. Então, se entre a rua até chegar ao piso da casa, da construção que você vai fazer, digamos que vai ter uma distância de 30 centímetros de altura, então você vem aqui na aba de arquitetura e aqui vai estar uma função de inserir novos níveis, né? O nível LL, ou então você pode acionar o comando LL, e aí clicando nele você chega aqui na sua área de desenho do perfil vertical, da elevação norte, né? Como está aberto aqui. Quando você chega com o mouse próximo, ele já te dá uma referência antes de eu clicar. Eu simplesmente só acionei a ferramenta, cheguei próximo e ele já me dá aqui as cotas. Então, antes de eu clicar, se eu quiser já digitar mesmo 0,30 centímetro e dar um Enter, ele já fixa o nível. E aí, sem eu precisar clicar, eu só chego até aqui, próximo ao outro nível. Eu posso chegar aqui mais ou menos próximo a essa bolinha aqui do nível 1.
e fixar, ou seja, eu clico, confirmo. Então, finalizei a inserção do outro nível que eu cliquei, né? E, além disso, eu posso estar criando também um outro nível acima, já que eu considero o próximo nível acima de 30 centímetros o nível térreo, né, onde vai subir a construção. O posterior, segundo nível, vai se considerar o quê? É o cintamento, a amarração daquela construção, ou até mesmo um mezanino, ou o primeiro piso acima, caso essa casa ou essa construção tiver vários pavimentos. E aqui eu posso inserir um outro nível para finalizar como a cobertura, onde eu posso visualizar toda aquela construção de cima para baixo, né? Então eu posso chamar aqui de cobertura, enfim. Bem, antes de eu começar a nomear o nome desses níveis, eu venho aqui, ó, às vezes, como é muito pequeno a distância, 30 centímetros de um nível a outro, eu posso já selecionar aqui qualquer nível onde tem essa intersecção, esse símbolo de intersecção aqui, ó. Eu clico nele, ele dá uma quebra e aí você consegue arrastar e aí não deixa o nome em cima e fica bagunçando a visualização, enfim. Então, o nível 1 eu posso deixar ele em 0 mesmo. O nível 3 eu posso clicar em cima dessa caixa de texto e alterar, eu posso colocar térreo, né, aqui considerar o nível térreo, onde vai subir a construção, onde está acima do 0, 30 centímetros. O nível 2 eu posso considerar o cintamento, né, onde vai terminar as vedações das paredes, enfim, determinada construção, ou pode ser o primeiro piso, mas como é uma casa simples que eu quero projetar, então você considera o cintamento. E o nível, e aí você deseja renomear, você considera sempre sim. Se colocar não, ele não vai alterar. Então, coloca sim. E no nível 4, aqui você renomeia como a cobertura, né? A parte final da cobertura. Então, você coloca aí a palavra cobertura. E aí, quando eu clico fora, aí vai aparecer essa pergunta, né? Se você quer confirmar, você diz sim. E aí, você tem todos os seus níveis nomeados. E aí, agora você configura o restante das medidas de distância desses níveis, né? Então, o nível cintamento, ele não fica a uma altura de 3 metros. Nunca altere aqui, gente. Sempre altere nessa situação de cota, porque aí você consegue movimentar isso facilmente conforme a distância entre um nível e outro. Então, se eu clicar aqui e alterar nessa cota aqui, eu não vou estar alterando este nível, eu vou estar alterando este. Então, se esse aqui já está certinho, não preciso selecionar ele, eu vou selecionar o outro que eu vou mover, e aí eu clico, digito 3, dou um Enter, e aí esse nível abaixo fica numa distância de 3 metros em relação do piso térreo até o próximo nível. Após isso, eu tenho o outro último nível, que eu quero ter uma distância só para finalizar o telhado. Então, digamos que vai ter uma platibanda. Então, desse assentamento, onde vai começar a mureta até finalzinho dela, vai ser uma distância de 2,5, de 2 metros. Então, eu vou deixar uns 50 centímetros acima. Então, sim, variando disso, eu seleciono o nível que eu vou movimentar, clico na cota e aí, ó, 2,50 e dou um Enter. Então, eu tenho os meus 4 níveis editados, bonitinho. E detalhe, que cada nível desse significa que é uma vista de plano horizontal. Se eu vim aqui no 3D, ó, caso você não tenha aberto aqui, você pode abrir nessa casinha, já direciona para os seus planos em 3D. E aí, aqueles níveis que você desenvolveu, ó, em elevação perfil vertical, eu tenho todos eles em planos. Ó. Então, são planos onde vai fazer a projeção das vistas ortogonais em superfície horizontal, né? Que é, no caso, o resultado das plantas baixas, ou plantas superiores, ou planta de locação, enfim. E tudo isso, pessoal, fica aqui no navegador de projeto, ao lado, onde eu tenho as vistas, né, os meus níveis nomeados bonitinho, ó, assentamento, cobertura, nível 1 e o terreno. Então, com isso, eu consigo, aqui no Vista Norte, ó, você está vendo, nível 1, o térreo, assentamento e cobertura ficam todos dispostos aqui nesse ficheiro anexado em plantas de piso. Beleza?
Então, o que acontece? Como a gente vai fazer uma planta de situação, que é o entorno do terreno que você vai elaborar o projeto, é legal você ter a noção de que esse entorno pode estar no primeiro nível 0, para você ter direção onde locar a obra bonitinho, conforme vai ser a modelagem em local real, enfim. Assim como eu posso criar outra planta de situação com apenas situações 2D, né, onde eu preciso só ter o gráfico da imagem e as informações técnicas daquela planta. E por que não colocar tudo isso numa vista só, Isaac? É porque quando eu coloco numa vista dessa de nível 1, na hora que eu for trabalhar com a minha modelagem em 3D, vai estar aparecendo aquelas linhas, tudo esboçado. E isso não é legal, esteticamente não é tão harmonioso para a hora de representar uma vista isométrica, enfim. Então, sabendo disso, eu posso fechar agora essas vistas aqui que eu não preciso, já configurei lá as elevações, já está tudo ok. Eu abro o nível terreno, que é onde eu quero alocar aquelas minhas informações de locações, né? E isso, muitas das vezes, nem sempre você vai desenhar lote, linha por linha, bonitinho, não. Porque é comum você já ter aquele arquivo pré-pronto ou desenhado em DWG. Porque quando você manda um topógrafo a campo para fazer o levantamento topográfico e demarcar os limites do terreno, é comum eles utilizarem a estação elétrica, né, aquele equipamento de topografia, e ele já configurar aquelas informações para um arquivo computacional em software do AutoCAD, em DWG. Então, sabendo disso, é comum, a maioria das vezes, a gente encontrar arquivos já de terrenos em DWG. Por exemplo, na nossa situação local aqui da cidade de Palmas do Tocantins, a prefeitura, o site da prefeitura disponibiliza todo os loteamentos, né, todo o desenho da cidade, de lotes, de quadras, bairros, enfim, em DWG. Então, se você entrar aqui, caso você seja de Palmas, ou até mesmo muitas cidades disponibilizam, você pode conferir isso no site ou ligando, entrando em contato com algum órgão da prefeitura que se relacione à infraestrutura, à habitação, enfim. E aí, quando você entra aqui no site, na opção GeoPalmas, lá ele estabelece um mapa virtual onde vai estar estabelecido a cidade. E aí você pode escolher por zonas, dependendo onde se localiza esse terreno. Enquanto carrega aqui, eu vou dar pausa no vídeo, porque vai demorar muito, talvez possa ser problema na internet. Então, voltando aqui, o site carregou. E digamos que aqui é um site, né, da Prefeitura de Palmas. E sempre é comum eles estabelecerem um local onde arquiva essas informações. Então aqui tem o GeoPalmas, quando você clica nele, acessa os serviços. E aí já direciona se você quer informações geográficas, arquivos diversos. Lógico que eu quero geográfico, quero localização dos lotes, né, da cidade. E aí eu clico aqui nessa função. E ele me dá todo o mapa da cidade, dividido em áreas, enfim. Para nível de curiosidade, nós vamos simular aqui uma situação onde o nosso terreno vai ficar aqui, ó, na região nordeste da cidade, numa quadra conhecida como a 106 Norte. Essa quadra aqui, o lote está mais ou menos nessa região aqui. Então, sabendo de tal localização, você vem aqui no site da GeoPalmas, né, que é a prefeitura, e aí você escolhe a área, vai ficar na região nordeste, e a sub-área vai ser essa quadra aqui da 106. Então, sub-área, aqui ó, 106 Norte na Arne 12. Ele já te direciona. Esse aqui é o ficheiro mapeado, né, onde está separados por glebas de cada quadra. Então, eu quero essa gleba, esse loteamento, e aí eu baixo o arquivo em DWG, ó, mapa DWG. E aí, quando você baixar e abrir, já tem um aberto aqui, ó, que é este arquivo, ele está todo o parcelamento e loteamento dessa quadra. Diante disso, agora o objetivo de você ter esse arquivo é fazer um recorte da região, porque não precisa você desenhar tudo isso linha por linha, né, por uma foto, porque não já pegar isso pronto. Então, muitas vezes,
A maioria dos municípios tem esses arquivos já prontos. E aí você pode baixar DWG, você faz um recorte da região que você quer representar, dá o Ctrl+C, copia tudo isso e abre um novo arquivo no DWG. Por que eu abro? Porque eu vou só colar exatamente a região que eu selecionei. E para isso, antes de você colar e abrir um novo desenho, você altera as unidades de medida desse arquivo que você vai desenhar aqui em DWG. Então você digita aí no seu teclado UN, unidades, e altera isso, ao invés de milímetros, para metros, porque é comum no AutoCAD você desenhar tudo em milímetros. Então, você alterando para metros, você já deixa o arquivo pré-configurado para compatibilizar na hora de exportar lá para o Revit, ok? E aí, com a unidade de medida alterada, você Ctrl+V e vai ter aqui a gleba colada onde você colou e fixa mais ou menos próximo a esse ponto próximo e pá. Quando eu fizer isso, vocês agora vão pegar essa região e fazer uma limpa para deixar somente representado aquilo que te interessa. Então, o que eu fiz? Eu deixei até meio pré-editado aqui para não demorar muito. Eu criei uma caixa retangular, através desse aqui, um retângulo. Desenhei em cima de onde eu queria e aparei tudo que estava aqui fora e deixei somente representado dentro desta caixa. Eu vou aparar o trim, o velho trim, e saí deletando tudo. Após ter feito isso, observa que essas ruas aqui, elas estão meio agrupadas. Eu não consegui aparar, porque elas estão todas desenhadas num grupo só. E aí, para mim não perder tempo, eu peguei, não, o importante é ter esse desenho aqui, quando chegar lá no Revit eu faço depois a limpeza final desses grupos, que isso aqui é de menos. Então, para não ter muita dor de cabeça, deixei pronto e salvei o arquivo. Fui lá, salvei como, deixei o desenho salvo e, de preferência, uma versão sempre menor em relação ao Revit que você vai exportar. Você vai lá para o seu Revit. E, gente, quando eu estou naquela vista que a gente abriu o terreno, onde eu vou desenhar aqui, possivelmente já a minha planta de situação, que na verdade é a alocação do terreno. É comum o Revit, se vocês observar, colocar essas 4 câmeras, que eu chamo os pontos cardeais, que é do norte, sul, leste, oeste. São 4 câmeras fotografando essas vistas em relação ao norte, o sul, leste, oeste, que já estão expostas aqui nas elevações. Então, a distância que o Revit determina entre uma câmera e outra, na maioria das vezes é em torno de 50 metros, 45, 50 metros. E eu acredito que o quarteirão de uma quadra, nem sempre, um quarteirão de um bairro ou de um setor, nem sempre vai estar disposto dentro de 50 metros. É comum ele estar disposto numa distância de 200, 300 metros, por questões urbanísticas. Então, sabendo disso, eu já deixo essas câmeras afastadas para que ela englobe dentro desse raio essa distância de 200 a 300 metros. Então, se eu já sei que aqui tem 50 metros em relação a esse ponto central, eu simplesmente dou um zoom no meu screw, eu afasto, seleciono somente essa câmera de cima e com a ferramenta mover aqui, que ela já fica habilitada quando eu seleciono algum elemento, eu clico em qualquer situação, não preciso saber em onde eu estou clicando, clico uma vez e subo para cima. E antes de eu clicar o segundo clique, eu já digito a distância que eu quero, que ela se afaste. Então, se eu já tenho 50 e eu quero uns 300, 200 metros de distância desse ponto, eu já pego aqui e coloco aí mais 150 metros de distância. Vamos lá, dá um Enter. E aí, se você observar, dá um zoom, aqui está a distância que foi estabelecido do ponto. Se você quiser comprovar, com a réguazinha aqui, clicando aqui aleatoriamente até o ponto central, deu uma distância aqui de 100, de 170, porque já tinha uma distância aqui, com mais 150 deu 170 de distância. Feito isso, eu agora pego os demais, seleciono esse aqui de baixo, vendo? Vem no outro, sempre seleciona de cima para baixo, que aí seleciona tudo que coloca dentro do quadro. E aí, mover, clicou uma vez, 150, Enter.
E aí você viu que ficou tudo pequenininho, é por conta da escala. O Revit ele já meio que pré-determina uma escala onde você vai trabalhar. Se essa escala aqui está determinando aqui, ó, embaixo fica informando 1:100, é um zoom muito, em relação ao desenho, muito ampliado. Então, é comum em todas as situações você tem que sempre trabalhar uma escala de 1:500, 1:1000, porque tem muitos lotes, então tem muitas metragens. Então, precisa desse desenho mais reduzidos. E aí, eu só altero aqui, ó, 1:1000, e aí você consegue ver que aumentou o desenho dessas câmeras. Por quê? Porque a escala ficou mais compatível com a distância, compactou o desenho, e aí voltou meio que ao real os íconezinhos que eles já são estabelecidos em medidas reais. Correto? Então, sabendo disso, outra coisa que eu gosto de ativar para ter noção aqui do meu escopo, onde eu vou representar o meu desenho, é ativar essa caixa de visualização, a região que vai visualizar o desenho. Então, se eu clicar aqui, ó, neste símbolo, região de corte, que em inglês é viewport, você vem aqui, clica nele, e ele já, aqui, ó, quando fica aparecendo essas mensagens de salvar automático, no início pode ignorar, não precisa estar salvando agora não. Ok, ó, fica a caixa de viewport, e aí você meio que regula onde quer que essa região esteja sendo representada. Vamos deixar aqui para você ter noção de onde vai encaixar seu desenho. Feito isso, agora você vem, ó, inserir aquele arquivo em DWG. E como é que eu faço isso? Você vem em inserir, o que me importa é importar o CAD. Então, venho aqui, clico nele. Eu salvei aquele arquivo lá que a gente teve mexendo, baixou lá em downloads, né? Onde foi salvo, ó, tá aqui, ó, situação, eu salvei como situação pré-editada, né? Tá? Que é o desenho aqui, representando a região que eu recortei. E aí lembra que toda planta de situação nem precisa ter as linhas coloridas. Então eu posso colocar as cores como preto e branco, todas em preto. As camadas deixem todos. E aí que está o segredo. Unidades de importação não é autodetectar, é em metro, porque você já configurou lá no arquivo CAD para ser compatibilizado em metro. E aí o posicionamento é legal você ter o controle dele. Então, ao invés de deixar automático, alto, você deixa manual, origem. Que aí você vai escolher a origem onde você quer fixar aquele desenho. Feito isso, eu abro o arquivo e automaticamente, ó, tá vendo aqui eu mexendo, ó, ele aparece só dentro da caixa que eu não cliquei ainda, eu só estou mexendo no mouse. Ver o desenho somente dentro da caixa de visualização. E dentro desse símbolo aqui, que é o eixo central do desenho, eu venho, deixo mais ou menos a região central do meu lote aqui, da minha quadra, que eu vou trabalhar, e dou um clique. E aí automaticamente fixa o desenho da quadra. Você tem como mover novamente, selecionando, ó, e automaticamente você pode mexer, fixando o mouse. Então, deixei aqui a quadra bem centralizada, próximo a esse eixo central. É o símbolo central onde você vai desenvolver o projeto. Sabendo disso, feito isso, né, no caso, você tem todo o desenho agrupado. Então, tem como você explodir para poder editar linha por linha. E como é que eu faço isso? Você simplesmente vem aqui, ó, com ele selecionado e explodir. Clicou, vai explodir a ponto ó, de as camadas, as linhas estarem todas soltas. Porém, essas de via aqui ó, ainda estão agrupados em subgrupos. Então, seleciono ele, explodo, vou no outro que está agrupado, ó, seleciono e explodo. E agora sim está tudo desassociado. Com isso, agora eu tenho como fazer uma limpa do que me interessa e do que não me interessa. E como é que eu faço isso? Tá vendo essa região de caixa aqui, ó, não recortar à vista? Quando eu aciono ela e deixo ela desativada, ela me dá tudo que está por fora da viewport. Então, isso aqui ó, não me interessa. Porém, essa linha tem que continuar dentro do meu desenho. E como é que eu faço para separar ela? Eu simplesmente venho aqui, ó, com ela selecionada, aparece essas ferramentas de redesenho, enfim. E aí eu tenho como aparar essa situação. Eu venho aqui nesse T aqui, ó, aparar e estender elemento em T. Porque aqui eu tenho uma seção horizontal e uma vertical. E uma parte vai ser excluída e a outra vai permanecer, vai virar um T. Então, eu pego essa ferramenta, clico na que eu quero que apare, onde vai determinar o limite, e depois preservo a que eu quero que deixe a representação. Então, clico na linha de dentro, a de fora foi excluída.
ok? Da mesma forma, será nas demais, ó. Eu clico primeiro na linha onde vai aparar o limite e na que vai preservar. Na que vai aparar o limite e na que vai preservar. Beleza? Da mesma forma, será no outra extremidade aqui, ó. Clico na que vai aparar o limite e preservo onde vai continuar o desenho. Beleza? E assim eu tenho meu desenho. Opa, deixa eu cancelar aqui, sair clicando. Preservo todo o meu desenho estabelecido. Essas linhas aqui, se vocês observarem, elas são distintas dessas outras, dessas demais, e elas não me interessam. Então, você pode, ao invés de aparar, só selecionar e excluir. Para mim sair da ferramenta, pessoal, como a gente estava em aparar, aqui ó, em T, para mim sair é só apertar o ESC 2 vezes e sai da ferramenta. E aí todas as linhas demais ó, não está mais em relação ao desenho. Então eu só seleciono e excluo, deleto. Ó. Seleciono todas elas e deleto. Aqui também ó, não me interessa, eu seleciono todas elas e deleto. Cuidado para não selecionar essa caixa, para você não deletar ela. Beleza? Essas linhas aqui desse cul-de-sac não precisa, então deleta. Tranquilo? Então agora eu tenho toda a minha quadra representada. O lote que a gente vai trabalhar seria este aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o 21. Esse lote aqui. Então, eu pego essa informação da rua, deixo aqui mais próximo ao lote. Aqui, ó, eu movo a palavra. Viu que as informações já ficam numa fonte meio adequada, por conta que eu botei já uma escala 1 para 1000. Então, quando você já determinar a escala antes, as informações já ficam meio que tudo compatível com a fonte real daquela escala que você quer trabalhar. Feito isso, eu venho aqui próximo ao meu lote. Cadê meu lote? Lote 21. Eu posso criar uma achura, uma região aqui, ou então simplesmente seleciono essas duas linhas aqui, ó, a de cima, que está no 21. Para mim selecionar várias linhas, só clicando em cima de uma, Ctrl, aí vai fixando. Eu quero esta e esta de baixo. E a linha também da escada, não, perdão, da calçada, que me interessa para mim saber a distância do limite do lote com a calçada. Correto? Feito isso, agora eu simplesmente pego elas e recorto, ó, essa ferramenta aqui, ó. Ou ao invés de recortar, deixa permanecer as linhas aqui, só copia. Essa ferramenta aqui, ó, copiar. Copiou, agora eu abro o meu nível térreo. O nível térreo, ó. Tá vendo que ele tá limpinho? Pois é, onde há o nível 30 centímetros. Não tem que precisar daquela informação dos limites do terreno. E aí, quando eu abro o térreo, já vem aqui a ferramenta colar, ó. Você simplesmente aperta nessa seta e escolhe a função alinhado com o nível selecionado. Eu quero colar em um nível que eu vou selecionar. Então, clico aqui e o nível que eu quero que cole é no térreo. Então, dá um OK e as informações ó, daquele lote é como se estivesse em cima lá daquele nível lá de baixo. Se você quiser ver em 3D, ó, tá vendo aqui, ó, ficou colado as mesmas linhas de informações. Fica duplicado, ó, tá vendo? Ele fica nas duas camadas em relação ao nível 0 e ao nível de 30 centímetros. Beleza? Feito isso, eu volto lá no meu térreo. E aí agora eu só aparo, porque o que me interessa é só o terreno. Então eu venho aqui, ó, agora aparar em L. Eu pego essa ferramenta e clico em cima dessa linha que eu quero preservar e na posterior, e aí o canto é aparado. Clico aqui dentro, porque eu quero que permaneça o fundo do lote com a lateral e as demais são excluídas. E aí fica somente o lote meu, onde eu quero trabalhar. Tranquilo? Então, de já, você já centralizou, ó, tá vendo os pontos cardeais aqui, ó? Tudo bonitinho. Se quiser acionar a caixa de visualização, viewport, para você ter o controle, dá um ESC para sair da ferramenta, e você pode seccionar ela, ou seja, cortar mais ou menos próximo, dar um ZA para aumentar, e aí ficar aqui assim, de uma forma que você visualize todo o terreno bonitinho. Porém, quando a gente modela a planta de situação, trabalha com a planta de situação no setor de modelagem, que é no terreno em si, vai começar a aparecer piso, fundações, e isso não me interessa.
Então, para não ter problema, deixar o desenho limpo o mais possível, você vai repetir essa mesma situação em uma vista 2D. Porque, querendo ou não, essa vista terrena ela é 3D. Ó. Quando eu vejo lá no 3D, ele me aparece. Tá vendo o desenho aqui? Ó? O plano é esse aqui, ó. Plano terreno. E esse desenho está neste plano. Porém, eu não quero que isso seja em 3D. Então, como é que eu faço o desenho dessa minha planta de situação em 2D? Simplesmente eu venho aqui na categoria ó, de vista, eu clico nele, e nessa ferramenta vista de desenho é como você vai criar uma vista de desenho de formas 2D. Ele só clica nele, automaticamente já me sugere para me nomear o nome dessa vista. Eu não vou fazer a planta de situação, então já coloco o nome da vista como planta de situação. A escala daquele desenho é 1:1000, então já determino 1:1000 e dou um OK. Automaticamente já me abre a vista. Ó. Se vocês verem aqui no navegador de projeto, foi habilitado vistas de desenhos. Está aqui plano de situação, está em negrito porque eu já estou dentro dela. E agora você faz a mesma importação daquele arquivo em CAD, ó, inserir, CAD, e uma vez configurado, você já não informou que era preto e branco, o Revit já salva. Então, você só seleciona aqui o arquivo que você vai importar, já está tudo configurado, dá um abrir, e aí ó, dá um zoom. Quando você não vê o desenho, nem cliquei, eu só dei um zoom, e aqui eu vejo, ó, o arquivo estava lá longe, porque a escala estava muito ampliada. Eu clico, fixo, né? E agora eu só faço aquela limpeza novamente. Ó. Clico e explodo. Lembra que só estava em 3 grupos? Pego aqui, ó, clico e explodo o grupo. Clico de novo e explodo. E agora eu faço aquela aparação, né? Tipo, seleciono uma linha para parar. E o Tzinho, lembra da ferramenta T. E aí, ó, aparo, preservo o que eu quero que continue. E assim em todas as linhas que você quer que seja preservado e as que vai excluir. Tranquilo? E aí dá um ZA, perto do ZA que fica todo o desenho ampliado. Quando eu dou um ZA, isso informa que os demais, tudo que está do lado foi apagado. E aí só está me representando essa situação. E agora eu posso ajustar essa fonte para ficar mais legível aqui, mais bonitinho. Dar um zoom, ver onde é que está o texto. Tá vendo aqui, ó? Aqui também é botar na frente do lote, que é o lote 21. Só dar uma afastada aqui para baixo. E lembrando, gente, tá vendo essas informações desses números? Então, meio que é uma fonte muito ampliada, né? Tem como eu alterar esse número dos lotes? Tem, você clicando aqui em apenas uma fonte e editar tipo. Ó. Quando eu seleciono o elemento, nas propriedades aparecem as características do elemento. Então, eu vou editar ele, a fonte desse texto. E aqui está me dizendo que esse texto está no tamanho de 4 milímetros. É comum na norma, na 6492, para textos específicos de detalhamento, essas coisas, a gente colocar 2,5 milímetros. Então, dá um aplicar, ok. E como esses outros números são todos da mesma família desse, automaticamente os outros demais são alterados. Essa daqui é porque aqui em Palmas é comum ter o número do lote e o número de endereço que é cadastrado da ordem dos lotes. Então, por exemplo, a ordem aqui está 5, 7, 9 dos lotes que foram criados na época do planejamento. E os números grandes que vocês estão vendo, 51, 47, é o número em si de endereço mesmo, de correspondência, essas coisas. Então, é comum em Palmas sempre ter 2 endereços por questões de confusões urbanísticas da cidade. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. E aí, como é que eu faço para não deixar tudo tão poluído? Eu pego essas informações aqui e posso diminuir, porque esse número aqui não me interessa. O que me interessa é o número 21, que é o número específico do lote, e esse aqui eu posso reduzir para 1.8. Então, seleciono S e editar tipo, e vou colocar na fonte do texto. Vamos colocar para 2 milímetros. Tamanho do texto 2, ok. E aí fica reduzido. Percebem-se? Eu posso até afastar um pouco, por exemplo, selecionar todos esses números aqui, ó,
selecionar. Tá vendo que ficou um monte de linhas selecionadas? Então, venho no filtro, desmarco as linhas e deixo só nota de texto, que é os números. Dou um OK, ó. Todos eles foram selecionados. E aí você sobe para ficar aqui no cantinho e os números de lote mais abaixo. Eu posso selecionar todos esses números também para deixar ele mais abaixo. Filtro, tiro as linhas, deixo só as notas de texto, dou um OK. E agora, ó, vou aqui no teclado, na setinha de baixar, e deixo mais abaixo, para o lote ficar mais limpo. Porque como esse é o nosso lote, aqui a gente tem que especificar a área, lembra? Planta de situação tem que ter a área do lote, as cotas, e é isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, antes disso de eu fazer essas informações, eu já vou achurar o lote, né? Eu tenho que destacar ele dos demais. E para isso eu venho aqui, ó, em anotar, região preenchida, que é onde eu faço as achuras. E aí eu começo a desenhar a geometria que eu quero que seja feito a achura. Então eu venho aqui, ó, não é um formato de retângulo. Eu poderia desenhar linha por linha, mas eu já sei que é um retângulo. Eu clico aqui, ó, retângulo. Vou deste ponto, perdão, daqui, ó, deste ponto. Deixa eu pegar no outro aqui, ó, vou deste ponto aqui e termino neste outro, que é o tamanho do terreno, né? Se eu não me engano, o terreno ele é 30 metros. Aqui está dando uma imperfeiçãozinha. Então, você pega essa última linha aqui, ó. Deixa eu pegar. Coloca 30 metros. Falo isso porque eu já sei que o terreno é 30 metros. Esse aqui, ó, 12 está certinho. 12 por 12. 12, 12 por 30. E aí, feito isso, a achura que eu quero, você escolhe ou você pode criar. Mas como eu já tenho achuras criadas, eu quero ela num tom vermelho. Vou botar esse vermelho aqui. E aí, dou um OK. Automaticamente, se eu clicar fora, olha o que acontece, ficou vermelho. Só que esse vermelho está muito forte. Eu posso clicar de novo na achura, na região, e editar ela. Ó. Edito o tipo e a cor que está vermelho, forte, eu posso pegar na escala, ó, tonalizar para um rosé mais fraquinho, dou um OK. Aplico, dou um OK, e aí quando eu clico fora, você vê que o terreno foi mais suavizado. Feito isso, agora eu faço as cotas, né? Para fazer cota na mesma categoria, anotar, ó, clico aqui em alinhada, e aí eu saio clicando onde eu quero cotar. Então eu quero desta linha até essa, e clico. E fixo. Então, clico, eu quero cotar essa distância até essa distância e depois escolho mais ou menos onde fica a cota e clico para fixar. Então, para você cotar uma situação no Revit, é só clicar onde você quer que comece a cota, onde termina, organiza onde vai ficar a linha de cota e clica pela última vez para fixar. Ah, e os números não ficou como eu queria. Não tem problema, a gente vai ajeitar agora. E como é que faz isso? É simples, dá um ESC aí para sair da ferramenta de corta, seleciona essa cota, ó, e essa informação você consegue arrastar para o outro lado. Se vocês observar, essas cotas não são muito boas para a visualização. Estão tudo preto, parece que se mistura com a numeração do lote. Então, eu vou selecionar todas as cotas, ó, segurando no Ctrl, eu vou segurando nas cotas. E aqui no meu template eu tenho umas cotas, essa aqui, ó, contínua reduzida, que ela é em vermelho e já está no tamanho de fonte 2 milímetros. E aí eu consigo deixar mais harmonioso. Essa que está com a fachada, eu ajusto aqui novamente. E aí a cota foi toda... Aliás, a frente precisa ser detalhada também. Então, cota alinhada. Antes de eu sair desenhando, eu já escolho logo o estilo aqui, ó, contínua reduzida, que aí não preciso alterar depois. Ó. Só venho aqui, coloco a cota, aperto o ESC e aí arrasto isso aqui para mover, não ficar em cima lá do lote. E aí eu tenho todo o meu terreno cortado, 30 por 30 de laterais e 12 de fundo e frente. Pronto, e aí minha vista, minha planta de situação já está pronta. O que a gente precisa de colocar nessa planta ainda? O norte, né? E o norte, onde é que fica? Aqui mesmo na categoria anotar no template, muitas vezes em símbolos, os símbolos de informações técnicas ficam na categoria de símbolos. E eu clico nele, e aqui, ó, seta do norte, eu tenho uma seta de norte da NBR 6492. Eu clico nele, e aí eu tenho a minha cota. Eu sei que o norte já fica para cima, como já era lá no mapa da cidade, ficar aqui embaixo mesmo.
E aí eu tenho todas as informações precisas. Essa alameda eu achei muito em cima do lote, eu posso afastar um pouco para ficar mais harmonioso a via, né? E aí eu tenho minha planta de situação pronta. Feito isso, dou um ZA, tá aí minha primeira situação. Feito isso, quando eu voltar lá, ó, eu posso fechar aqui, porque já vai estar preservado, salvo aqui a planta de situação. Eu volto agora para o meu terreno, né? E agora eu tenho todo o arquivo bonitinho para mim começar a projetar. Eu tenho os limites do muro, do terreno, do lote, aliás, né, do muro, do terreno, onde posso colocar os muros, colocar os pisos, a calçada e começar a modelagem do projeto em si. Bem, o vídeo, o objetivo dele era somente essa primeira etapa de como fazer a planta de situação e como organizar o arquivo para deixar a alocação do terreno pronto para você começar a seguir as próximas etapas de elaboração de projeto de arquitetura.